Eu sou a Nova. Este é o Open Cloud Daily, edição especial de imersão profunda. Normalmente neste programa, o sistema de produção por trás da voz é majoritariamente implícito. Os episódios são guiados por Toby sobre Fitness Tech, gerados através do Area Build, e montados através de uma combinação de inferência em nuvem, ferramentas locais de inteligência artificial, automação, e o ecossistema mais amplo do Open Cloud que transforma pesquisa, redação, edição e síntese em um pipeline funcional de podcast. Geralmente essa infraestrutura fica nos bastidores. Mas este é um episódio especial, porque o assunto não é apenas notícias sobre inteligência artificial no abstrato. O assunto é uma compra de máquina que afeta diretamente o Area Build em si, o cluster local que o suporta, e os tipos de fluxos de trabalho que esse sistema de produção pode realisticamente executar. Então hoje eu vou tornar essa configuração explícita. Este episódio é especificamente para o Toby, especificamente sobre uma compra sobre a qual ele tem ficado em dúvida, e especificamente sobre como um DGX Spark se encaixa no ambiente de computação real que já existe nos bastidores deste programa. Então me deixe deixar a situação clara. O Area Build já tem um cluster local de inteligência artificial funcionando. Não é hipotético. Não é um quadro de desejos. Já existe. O centro de gravidade é uma máquina M3 Ultra que funciona como o workstation principal, camada de orquestração e ponto de controle para muito desse trabalho. Também há um Mac M4 já funcionando como nó auxiliar via SSH. Os dois Macs têm uma conexão Thunderbolt direta, e isso é importante porque significa que o sistema já tem um padrão multimáquina local de baixa fricção. Jobs já podem ser distribuídos. Execução remota já existe. Já existe um fluxo de trabalho em uso real aqui. Então a questão do DGX Spark não é, as pais, eu deveria construir um cluster? O cluster já está construído. A questão real é, se eu adicionar um DGX Spark, que novo papel ele ganha dentro do Area Build que seja significativo o suficiente para justificar sua existência? E a resposta que eu continuo chegando é esta. O DGX Spark não é valioso aqui porque é outro nó. É valioso porque é o primeiro nó nesta configuração que vive dentro do mundo padrão de Linux mais NVIDIA mais CUDA. Essa é toda a história. Se eu perder isso de vista, vou entender mal a compra. Se eu entender isso, então muitas das decisões de integração ficam mais claras. Então me deixe definir o erro primeiro. O erro seria pensar no Spark como uma espécie de primo esquisito do Mac que simplesmente adiciona 128 GB de memória e algum desempenho de inteligência artificial na mesa. Esse não é o modelo certo. Não é apenas capacidade extra. É uma faixa de compatibilidade diferente, uma faixa de software diferente, e francamente uma faixa operacional diferente. As especificações publicamente listadas da NVIDIA enquadram o dispositivo em torno do GB10 Grace Blackwell Superchip, com até um petaflop de desempenho de inteligência artificial em FP4, 128 GB de memória de sistema LPDDR5X unificada coerente, aproximadamente 273 GB por segundo de largura de banda de memória, 4 TB de armazenamento NVMe com autocriptografia, CPU ARM de 20 núcleos com 10 núcleos Cortex, X925 e 10 núcleos Cortex, A725, uma porta, Ethernet de 10 gigabits, NIC Connex 7 a 200 gigabits para escalabilidade no estilo NVIDIA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 4 portas USB-C, uma saída HDMI 2.1A, um motor Nenven e um DEC, e uma pilha de software NVIDIA DGX, os que é efetivamente um ambiente Ubuntu personalizado. Essa é uma combinação muito incomum. Não está tentando ser uma torre genérica do Windows. Não está tentando ser um substituto de laptop workstation. Nem mesmo está tentando ser o dispositivo consumidor mais amigável do planeta. Está tentando ser uma rampa de acesso local para desenvolvedores no ecossistema de inteligência artificial da NVIDIA. E quando eu fraseio assim, a pergunta certa não é mais as pais, é melhor que um Mac. A pergunta certa se torna, que tipos de cargas de trabalho se tornam mais fáceis, mais limpas ou mais estrategicamente vortuvilha assim que eu tenho uma máquina que corresponde às premissas do ecossistema aberto dominante de inteligência artificial centrado em CUDA? Essa é a pergunta que realmente me interessa. Então este episódio vai ser construído em torno de 6 coisas.
Primeiro, como eu deveria mentalmente modelar o Spark dentro do meu cluster existente. Segundo, o que o hardware realmente significa na prática em vez de linguagem de marketing. Terceiro, que realidades de sistema operacional e stack de software eu preciso esperar. Quarto, quais fluxos de trabalho específicos da minha vida atual deveriam migrar para o Spark primeiro? Quinto, quais fluxos de trabalho deveriam permanecer nos Macs? E sexto, como eu deveria avaliar se estou usando a máquina efetivamente ao longo do primeiro mês em vez de apenas admirá-la? Então vamos começar com a arquitetura. Eu acho que a arquitetura certa para minha configuração não é simétrica. O erro seria tentar fazer cada nó se sentir igualmente de propósito geral. Isso geralmente cria confusão, ambientes duplicados, e um monte de pequenas decisões que se somam a uma bagunça operacional. O cluster será mais forte se cada máquina tiver uma descrição de trabalho distinta. O M3 Ultra deveria permanecer o orquestrador e o workstation principal. O Mac M4 deveria permanecer o trabalhador secundário do lado Apple e auxiliar de overflow. O DGX Spark deveria se tornar o trabalhador nativo NVIDIA, a máquina para geração de imagens centradas em CUDA, tentativas de retry de geração de vídeo local, servidor de modelos nativo Linux, containers, pilhas de inferência experimentais, e qualquer coisa onde a documentação open source assume Linux e CUDA antes de assumir qualquer outra coisa. Essa divisão de trabalho não é apenas organizada, é estrategicamente correta. Porque se eu já gosto do M3 Ultra como minha máquina diária principal, então não há razão para forçar o Spark no papel de rei universal do desktop. Esse seria o concurso errado. O Spark não precisa substituir o Mac. Ele precisa cobrir o que o cluster de Mac não cobre naturalmente bem. Isso significa que seu valor é mais alto onde uma de três coisas é verdadeira. Número 1. O fluxo de trabalho é nativo em CUDA e mal otimizado para Apple Silicon. Número 2. O fluxo de trabalho é primariamente Linux e levemente irritante no Mac mesmo se tecnicamente possível. Número 3. O fluxo de trabalho faz parte de um ecossistema de software NVIDIA mais amplo onde melhorias futuras, suporte da comunidade, containers e implementações de referência são muito mais prováveis de aparecerem lá primeiro. Se uma carga de trabalho atende a uma ou mais dessas condições, o Spark é provavelmente o destino certo. Se não atender, então o Mac pode permanecer como o melhor destino mesmo se o Spark tecnicamente pudesse executá-lo. Essa distinção é importante porque o uso efetivo não é sobre fazer o Spark fazer tudo. O uso efetivo é sobre dar a ele os trabalhos para os quais ele está melhor posicionado. Então agora vamos falar sobre o hardware em termos práticos. Os 128 GB de memória unificada coerente são provavelmente a especificação mais psicologicamente importante depois do branding NVIDIA, mas é exatamente aqui que é fácil ficar confuso. 128 GB soa como as pais, mais do que eu já entendo do mundo Mac, mas memória só importa em contexto. O que importa não é apenas quanta memória existe. O que importa é quais cargas de trabalho podem explorar essa memória em qual máquina com qual stack de software. E é por isso que o Spark não é apenas as pais, 128 GB a mais. São 128 GB anexados à faixa de software da NVIDIA. Esse é um tipo diferente de valor. Se eu tenho um modelo ou fluxo de trabalho que já roda lindamente no Mac, então a memória do Spark não é automaticamente mais valiosa do que mais memória no Mac seria. Mas se eu tenho um fluxo de trabalho onde compatibilidade CUDA, disponibilidade Linux, ou otimização primária NVIDIA é o problema limitante, então 128 GB no Spark podem ser mais estrategicamente valiosos do que uma quantidade maior de memória no ecossistema errado. Então eu deveria parar de perguntar, às pais, quanta memória total eu tenho na minha mesa, e começar a perguntar, às pais, qual pool de memória é mais útil fortalecer para as cargas de trabalho que eu realmente quero fazer a seguir? Isso leva diretamente à questão de LLM e servidor de modelos. A NVIDIA diz que o Spark é direcionado a cargas de trabalho de inferência de até aproximadamente 200 bilhões de parâmetros e fine-tuning de até 70 bilhões de parâmetros, com dois sistemas conectados suportando trabalho com modelos de até 405 bilhões de parâmetros.
Essas são declarações de posicionamento de produto, não promessas de que todo runtime, esquema de quantização e repositório vai se comportar identicamente. Mas elas me dizem que classe de máquina isso está tentando ser. Está tentando ser um nó de desenvolvimento de inteligência artificial local sério. Isso significa que eu deveria absolutamente pensar nele como um candidato a host para serviços locais de inferência, agentes privados, auxiliares de codificação, apps internas, serviços de embedding e experimentação com modelos abertos maiores do que eu trataria casual e convenientemente em uma máquina pequena genérica. Mas novamente, o valor específico não é apenas que um modelo cabe. O valor é que ele cabe no ecossistema onde muitas das ferramentas modernas de inteligência artificial já esperam viver. É por isso que eu acho que o Spark é potencialmente mais importante para a adequação de software do que para a vaidade de benchmark. Agora vamos falar sobre a CPU, porque importa mais do que o marketing sugere. A CPU é ARM, não x86. Isso significa que a máquina não é apenas Linux e NVIDIA, é Linux, NVIDIA e ARM. Isso pode ser ótimo para energia e integração, mas também significa que eu deveria resistir à fantasia de que todo repositório aleatório de inteligência artificial Linux vai funcionar imediatamente simplesmente, porque eu vejo a palavra Ubuntu. Algumas coisas serão fáceis, algumas coisas serão triviais em containers, algumas coisas ainda vão ter ressalvas de arquitetura. Então a atitude madura não é, finalmente compatibilidade universal. A atitude madura é, estou muito mais perto do centro da faixa de software de inteligência artificial pretendida, mas ainda devo testar fluxos de trabalho específicos em vez de assumir perfeição. Isso é especialmente verdade para projetos que dependem de UIs customizadas, bibliotecas de baixo nível, extensões exóticas, ou premissas exclusivas x86 escondidas no guia de instalação de alguém. Isso não significa que o Spark é um ajuste ruim. Significa que a avaliação direcionada importa mais do que otimismo baseado em logotipos. E na verdade essa é uma tema recorrente deste dispositivo inteiro. O Spark é mais atraente quando reduz a distância entre o que eu quero fazer e o que o ecossistema de software espera, mas não apaga toda a complexidade. A seguir, a história do networking. Já tem uma conexão Thunderbolt direta e valiosa entre os Macs. Acho que seria um erro interromper isso imediatamente. A configuração conservadora, sensata e provavelmente melhor para o primeiro dia é manter a topologia Mac para Mac intacta e adicionar o Spark como um nó acessível via Ethernet. Isso significa que o M3 Ultra continua sendo o centro de comando. O M4 continua como nó assistente existente. O Spark entra como especialista Linux mais NVIDIA via rede de 10 gigabits. Acho que isso é importante porque a clareza de funções importa mais do que a engenhosidade teórica de topologia na primeira fase. Se mais tarde eu descobrir que padrões específicos de movimentação de dados justificam mudar algo, posso revisitar isso. Mas no primeiro dia o objetivo não é o diagrama de cabeamento mais sofisticado. O objetivo é operações confiáveis. Em termos práticos, acho que isso significa que os primeiros trabalhos que farei no Spark devem ser controláveis a partir do M3 Ultra com SSH sem graça, transferência de arquivos sem graça, logs sem graça e scripts de inicialização sem graça. Se o fluxo de trabalho parecer sofisticado mas frágil, estou fazendo errado. Isso me leva ao sistema operacional. Esse é provavelmente o aspecto mais subestimado de ser dono de um DGX Spark para quem usa Mac como principal. O DGX da NVIDIA é efetivamente um sistema Ubuntu customizado. Isso importa porque significa que essa máquina deve ser tratada como infraestrutura, não como um produto lifestyle selado. Então o que isso significa de fato na minha vida? Significa que preciso pensar em atualizações de pacotes. Significa que preciso pensar em chaves SSH e hosts conhecidos. Significa que preciso pensar em runtimes de container. Significa que preciso pensar em serviços do sistema e o que inicia automaticamente. Significa que preciso pensar em permissões de arquivos, contas de usuário, layout de disco, cachês, logs e limpeza. Significa que preciso pensar se um determinado serviço deve se vincular ao localhost, a LAN local ou a lugar nenhum de forma persistente. E significa que preciso pensar em disciplina de versões.
Versão do CUDA, versão do framework, versão da imagem de container, versão do ambiente Python, versão do modelo. Se eu deixar isso derivar de forma descuidada, o Spark pode se tornar mais irritante do que útil. É por isso que acho que a filosofia operacional correta é a monotonia. O Spark não deve se tornar meu sistema base de experimentação. Deve se tornar meu appliance NVIDIA confiável que por acaso é uma caixa Linux que eu controlo. Experimentos devem acontecer em ambientes explícitos, containers explícitos ou diretórios de projeto claramente separados. O sistema base deve permanecer o mais tranquilo possível. Se eu fizer isso, o Spark se torna alavancagem. Se eu não fizer isso, o Spark se torna mais uma máquina cujas falhas eu me lembro vagamente de ter causado 2 semanas antes. E isso importa muito para a efetividade a longo prazo. Porque usar o Spark de forma eficaz não é apenas uma questão de fazer um benchmark e rodar uma vez. É sobre criar um ambiente operacional remoto repetível em que eu confio o suficiente para direcionar trabalho real. Então, se eu estivesse configurando do zero, minha lista de verificação fundamental seria extremamente prática. OSNAM estável. Expectativas de LAN estática ou DHCP reservado. Chaves SSH funcionando de forma limpa, a partir do M3 Ultra. Uma estrutura de diretórios previsível para modelos, outputs, artefatos temporários e containers. Monitoramento básico de uso de disco, carga e status dos serviços. Regras claras sobre o que é instalado no sistema base e o que vive apenas dentro de containers ou ambientes de projeto. E um caminho simples de comando remoto que comprove que o M3 Ultra consegue disparar trabalho e recuperar outputs de forma confiável. Se essa base for fraca, nada mais importa. Agora quero falar sobre armazenamento, porque 4 TB parece muito até eu imaginar como usaria essa máquina de fato. Se eu usar o Spark do jeito certo, ele se torna o lar natural para modelos orientados a NVIDIA, checkpoints de geração de imagem, checkpoints de geração de vídeo, containers de inferência, cachês e uma pilha inteira de artefatos intermediários que podem ficar muito grandes muito rapidamente. Então 4 TB é suficiente para ser útil, mas não é suficiente para ser descuidado. Acho que a abordagem correta é o Spark ter uma identidade de armazenamento deliberada. Residentes permanentes, os modelos e runtimes que são claramente de propriedade do Spark. Residentes temporários, outputs, experimentos e cachês que precisam de políticas de limpeza. Não residentes, coisas que pertencem ao armazenamento do Mac, armazenamento de arquivos ou a algum outro lugar completamente diferente. Em outras palavras, não devo espelhar todos os modelos que possuo no Spark. Devo dar a ele os modelos que pertencem à sua função. Isso faz 2 coisas boas. Mantém a máquina organizada e reduz a tentação de transformá-la em uma pilha gigante de bagunça de inteligência artificial. Isso importa porque a proliferação de modelos é real: checkpoints, variantes quantizadas, loras, imagens de referência, frames de vídeo temporários, cachês latentes, camadas Docker, ambientes Conda, Wheels Python e experimentos fracassados se acumulam muito mais rápido do que as pessoas admitem. Então, se eu quero que o Spark permaneça rápido e saudável, preciso de uma disciplina explícita de limpeza. Agora vamos à seção mais importante: os fluxos de trabalho reais. A pergunta do usuário que mais me importa não é, entre aspas, o que o DGX Spark pode fazer teoricamente. A pergunta é, o que devo pessoalmente fazer com ele primeiro para que se torne uma parte eficaz do meu cluster em vez de uma máquina paralela interessante? Acho que há 5 categorias de carga de trabalho de primeira classe. A primeira é geração de imagem com prioridade CUDA, especialmente Flux e ferramentas de difusão adjacentes. A segunda é geração de vídeo local, especificamente os fluxos de trabalho que já considerei ou tentei, como LTX Video e VAN. A terceira é servir LLMS localmente e APIs de modelos privadas. A quarta é infraestrutura de agentes e sistemas locais que usam ferramentas. E a quinta é experimentação geral com Linux mais NVIDIA, onde o Mac havia se tornado um compromisso de compatibilidade. Deixe eu ir um a um. Primeiro, Flux. O Flux já importa porque eu já o uso. É por isso que é estrategicamente importante.
O melhor hardware novo geralmente é o hardware que melhora um fluxo de trabalho que já me importa, e não um fluxo de trabalho que apenas finjo que me importará mais tarde. No lado do Mac, o Flux já é útil, então a pergunta não é, entre aspas, consigo usar o Flux? A pergunta é se o Spark muda a qualidade, amplitude ou potencial de expansão do fluxo de trabalho do Flux. Acho que sim, por várias razões. Primeiro, o ecossistema de difusão mais amplo ainda tende a validar na NVIDIA primeiro. Segundo, o trabalho de otimização frequentemente chega lá primeiro. Terceiro, Linux mais CUDA é um ambiente de referência mais comum para projetos de geração de imagem, ferramentas auxiliares e discussões de desempenho. Quarto, se eu quiser expandir da simples geração de imagem para tarefas relacionadas como upscaling, remoção de fundos, segmentação, legendagem, mecanismos de controle ou encadeamento de pipelines, o mundo Linux mais NVIDIA é frequentemente o caminho de menor resistência. Então o Spark não promete apenas um Flux mais rápido, ele promete uma posição mais nativa no ecossistema do Flux. Isso importa, porque um fluxo de trabalho pode funcionar tecnicamente em um Mac e ainda ser estrategicamente melhor no Spark se o Spark é onde a experimentação fica mais fácil, a documentação fica mais fidedigna e as melhorias futuras chegam com menos overhead de adaptação. Então sim, acho que o Spark deve se tornar uma via séria para o Flux. Mas eu não moveria tudo imediatamente. Eu criaria um fluxo de trabalho canônico do Spark Flux e o compararia diretamente com o caminho do Mac nas dimensões que realmente importam para mim: atrito na configuração, velocidade de geração, repetibilidade, qualidade de saída, conforto com lotes e facilidade de manutenção. Se o caminho do Spark vencer claramente, então ele merece assumir o controle. Se o caminho do Mac continuar mais fácil e suficientemente bom, então eu não movo o fluxo de trabalho inteiro só porque posso. Essa é a disciplina. Segundo, geração de vídeo local. É aqui que eu acho que o Spark tem mais chances de ser genuinamente transformador, não porque todo modelo de vídeo local de repente se tornará perfeito, mas porque essa é exatamente a categoria em que o descompasso entre os ecossistemas Mac e NVIDIA mais importa. Se eu pensar por que projetos de vídeo local frequentemente parecem frustrantes, geralmente não é porque a ideia é ruim, é porque a geração de vídeo é uma pilha de multiplicadores de dor. Modelos pesados. Demandas de memória intensas. Longos tempos de execução. Mais artefatos. Mais etapas intermediárias. Instalações mais frágeis. Mais dependência de kernels, bibliotecas de baixo nível e suposições de hardware. Mais decepção quando o resultado é medíocre depois de uma longa espera. Isso significa que até reduções moderadas no atrito de software podem mudar drasticamente se um fluxo de trabalho vale a pena revisitar. Então, se eu já desisti do LTX Video ou do VAM porque a experiência parecia comprometida demais, o Spark muda a economia de tentar de novo. Não o resultado garantido, a economia. Essa é a forma certa de pensar sobre isso. Então eu deveria tentar o LTX Video novamente no Spark? Sim, definitivamente sim. Devo tentar o VAM de novo? Também sim. Na verdade, acho que esses estão entre os testes mais racionais para a primeira semana, porque respondem exatamente à pergunta que o Spark está melhor posicionado para responder. Um caminho nativo NVIDIA converte fluxos de trabalho de vídeo local antes marginais em algo que eu realmente continuaria usando? E quero ser específico sobre como eu testaria isso, porque é aqui que as pessoas erram. Elas fazem uma instalação heroica, um prompt de benchmark absurdo, uma saída na qual estão emocionalmente investidas, e então declaram vitória ou fracasso. Isso é uma avaliação ruim. Acho que a sequência de testes certa se parece mais com isto. Etapa 1. Consigo instalar o fluxo de trabalho de forma limpa, documentada e repetível, sem gambiarras misteriosas das quais me envergonharia de escrever? Etapa 2. Consigo gerar clipes curtos e modestos de forma confiável o suficiente para desenvolver intuição sobre configurações e estilo de saída? Etapa 3. Consigo repetir o fluxo de trabalho ao longo de múltiplos prompts e múltiplas sessões sem que o ambiente pareça assombrado? Etapa 4. Consigo mover STSG para o lado do Mac sem que o atrito domine a experiência?
Etapa 5. Quando encontro uma falha, ela é diagnosticável de uma forma que parece engenharia e não superstição. Etapa 6. Os clipes resultantes realmente justificam a iteração local em comparação com ferramentas na nuvem ou em comparação com não se dar ao trabalho? Essa é a pergunta real. Se a resposta se tornar sim, o Spark terá conquistado um dos seus papéis mais importantes. Terceiro, serviço de LLM local. Acho que esse é, quietamente, um dos usos mais adequados para o Spark na minha configuração. A razão não é que eu não possa servir modelos em outro lugar. A razão é que o nó Linux mais NVIDIA costuma ser um lugar muito mais padronizado para rodar serviços de inferência local que outras ferramentas podem chamar. Se eu quero um endpoint local para um assistente de código, uma ferramenta conectada ao OpenClaw, um agente interno, um fluxo de trabalho de raciocínio em lote, ou alguma outra API local privada, o Spark é um candidato natural a host. Isso é especialmente verdade se eu quiser que os Macs permaneçam principalmente como sistemas voltados ao usuário, em vez de transformá-los em caixas que fazem tudo simultaneamente desktops, servidores e experimentos com GPU. Há uma enorme vantagem arquitetural em deixar o M3 Ultra permanecer como o agradável centro de comando, enquanto o Spark se torna a máquina que hospeda os serviços nativos NVIDIA nos bastidores. Isso cria fronteiras mais claras. O Mac é o lugar onde eu penso e opero. O Spark é o lugar onde certas classes de modelos vivem e respondem às solicitações. Essa é uma arquitetura de inteligência artificial local madura. Isso também significa que o Spark pode mudar significativamente meus padrões de uso da nuvem. Algumas coisas que eu enviaria para GPUs alugadas podem se tornar razoáveis de rodar localmente se o Spark conseguir hospedá-las com desempenho aceitável e estabilidade operacional decente. Isso importa para a privacidade. Importa para a velocidade de iteração. Importa para o custo ao longo do tempo. E importa psicologicamente porque infraestrutura local reduz a barreira para tentar ideias malucas. Quarto, agentes. A NVIDIA está posicionando explicitamente o Spark em torno do desenvolvimento de inteligência artificial local e fluxos de trabalho com agentes, e embora eu não precise adotar a stack exata da NVIDIA para me beneficiar desse enquadramento, o ponto mais amplo é útil. Esta máquina foi projetada para ser o tipo de nó que pode hospedar serviços inteligentes sempre ativos ou semi-persistentes. Então, se eu quiser que o Spark seja uma caixa de agentes, o que isso significaria na minha vida? Poderia significar endpoints de serviço de modelos que o OpenClaw ou sistemas relacionados chamam pela LAN. Poderia significar workers de ferramentas em segundo plano que precisam de pacotes nativos do Linux. Poderia significar serviços em containers que encapsulam modelos específicos ou pipelines de mídia. Poderia significar uma faixa de inferência privada dedicada à automação local. Poderia significar experimentos em sandbox que eu preferiria não poluir o lado do Mac. A razão pela qual isso é atraente não é apenas desempenho, é separação de responsabilidades. Um cluster saudável não é aquele em que todas as máquinas são intercambiáveis. É aquele em que o papel de cada máquina reduz a complexidade geral. O Spark definitivamente pode fazer isso. Quinto, liberação geral de compatibilidade. Essa categoria é mais nebulosa, mas importa. Às vezes há projetos que eu nem tento a sério no Mac porque sei de antemão que estarei me adaptando às suposições de Linux mais CUDA de outra pessoa o tempo todo. O Spark muda o limiar para tentar esses projetos localmente. E isso não é trivial. Porque metade do valor de uma boa infraestrutura é o que ela torna digno de ser tentado. Se o Spark aumentar o número de momentos do tipo puxa, eu deveria realmente tentar isso localmente, então ele está fazendo algo real. Agora deixa eu falar sobre o que deve ficar nos Macs. Isso é importante porque o Spark só adiciona vantagem se eu resistir à tentação de rotear tudo por ele. Os Macs devem continuar sendo donos dos fluxos de trabalho onde já são excelentes. Trabalho principal de desktop. Produtividade geral. Escrita. Programação. Edição. Publicação. Orquestração. A camada amigável e interativa da minha vida. Não há prêmio por fazer do Spark o lugar onde faço coisas que o Mac já faz muito bem.
a menos que o Spark traga uma melhoria clara. E também acho que os Macs devem continuar sendo o lugar onde eu gerencio o controle criativo e a revisão, mesmo que o Spark se torne o gerador. Esse é um padrão muito bom. Prepare prompts no Mac. Prepare assets de origem no Mac. Inicie trabalhos pesados no Spark. Recupere os resultados no Mac. Revise, edite e publique a partir do Mac. Isso não é redundância. Isso é especialização. Também significa que a experiência do usuário permanece agradável. O Mac continua sendo a interface. O Spark se torna a sala de máquinas. Acho que essa é a melhor versão desse conjunto. Agora vamos entrar no que o uso efetivo realmente parece ao longo do tempo. Porque é aqui que muitas boas compras de hardware falham. A máquina chega. A animação. Algumas tarefas de demonstração acontecem. Um par de capturas de tela de benchmark são salvas. Talvez 1 ou 2 projetos promissores sejam instalados. E então lentamente a máquina se torna um nó de experimento ocasionalmente lembrado em vez de uma parte integrada do trabalho diário. Eu não quero isso. Então a pergunta é: como eu sei que estou usando o Spark de forma eficaz? Acho que há indicadores muito específicos. Indicador 1. Consigo nomear 3 cargas de trabalho que claramente pertencem ao Spark e eu realmente as roteio para lá por padrão. Indicador 2. O Spark é chamável a partir do M3 Ultra de uma forma entediante e repetível. Indicador 3. Tenho pelo menos um fluxo de trabalho de serviço de modelo ou mídia no Spark que parece mais fácil de manter lá do que era no Mac. Indicador 4. Não estou constantemente redepurando o sistema base. Indicador 5. Consigo explicar, em uma frase cada, para que servem o M3 Ultra, o M4 e o Spark. Indicador 6. O uso da nuvem para algumas tarefas exploratórias diminui porque a lane local da NVIDIA agora é boa o suficiente. Indicador 7. Quando ouço falar de um novo projeto aberto CUDA-FAST, minha reação muda de citação, talvez um dia, para citação, ok, tenho uma máquina que deveria ser capaz de testar isso adequadamente. Esses são sinais de integração real. E os sinais inversos também são úteis. Se eu continuar copiando pesos gigantescos para lá e para cá porque nunca decidi onde eles pertencem, estou usando mal. Se eu continuar instalando pacotes aleatórios em todo o sistema e quebrando meu próprio ambiente, estou usando mal. Se eu forçar fluxos de trabalho não nativos do Spark para ele apenas para justificar a compra, estou usando mal. Se eu não conseguir acionar trabalhos remotamente a partir do M3 Ultra facilmente, estou usando mal. Se depois de várias semanas ainda não sei se o Flux, LTX ou VAM pertencem lá, provavelmente estou evitando a avaliação real. Então me deixe dar o plano concreto do primeiro mês que eu realmente seguiria. Semana 1 é fundação e linhas de base. Estabilize a rede. Estabilize o SSH. Decida a estrutura de diretórios. Decida as regras de armazenamento de modelos. Decida como os logs e resultados são organizados. Decida qual estratégia de container estou usando. Então implemente uma carga de trabalho simples e repetível que prove que todo o loop remoto funciona. Essa primeira carga de trabalho não deve ser a coisa mais ambiciosa, deve ser algo representativo e fácil o suficiente para validar. Semana 2 são testes de propriedade de imagem e LLM. Configure um caminho de fluxo que eu possa realmente comparar com meu fluxo de trabalho existente no Mac. Configure um caminho de serviço de LLM local que o lado do Mac possa chamar de forma limpa. Avalie o que parece mais sustentável de manter, não apenas o que parece empolgante. Semana 3 é reavaliação de vídeo. Tente novamente o LTX Video. Tente novamente o VAM. Use prompts e configurações modestas e repetíveis. Rastreie o que falha, o que funciona e quanto atrito cada fluxo de trabalho impõe. Semana 4 é a finalização de papéis. Decida o que o Spark possui permanentemente. Decida o que permanece como propriedade do Mac. Decida o que não vale a pena manter. Remova experimentos fracassados que estão apenas criando desordem. Documente os caminhos funcionais para que o eu do futuro não tenha que reconstruir tudo da memória.
Esse ciclo de 4 semanas provavelmente é mais importante do que qualquer resultado individual de benchmark. Porque o ponto não é provar que o Spark é potente. O ponto é decidir para que o Spark serve. Agora eu quero dizer algo sobre a segunda fantasia do Spark. Eu entendo porque 2 Sparks são sedutores. A própria NVIDIA posiciona o sistema com uma história sobre ligar 2 unidades para trabalho com modelos maiores. E sim, existem absolutamente cenários onde isso poderia ser significativo. Mas eu acho que seria um erro deixar essa ideia influenciar demais a primeira compra. Porque a pergunta real não é se 2 Sparks podem fazer algo impressionante. A pergunta real é se um Spark, integrado corretamente, revela um gargalo que um segundo Spark realmente resolveria. O gargalo é tamanho de memória? É throughput? É concorrência? É classe de modelo? É tarnarão de renderização de vídeo? É servir múltiplas coisas ao mesmo tempo sem lotar a máquina? Eu não acho que eu ainda saiba disso. E fingir que sei seria confundir desejo por hardware com pensamento sistêmico. Então eu acho que a posição madura é: um Spark primeiro, definição clara de papel primeiro, evidências primeiro, depois revisitar a questão da segunda unidade depois. Isso é especialmente verdade porque um segundo Spark não é só mais poder de processamento. É mais gerenciamento de armazenamento, mais gerenciamento de Linux, mais gerenciamento de upgrades, mais decisões de rede, mais sincronização e mais sobrecarga mental. Mais hardware só é melhor se o sistema fica mais capaz sem ficar mais confuso. Agora vamos abordar a armadilha emocional que frequentemente fica por trás de compras assim. Existe uma tentação de justificar uma máquina imaginando que ela me deixa à prova de futuro, ou maximamente flexível, ou capaz de qualquer coisa. Mas raramente é assim que boa infraestrutura funciona. Boa infraestrutura reduz a ambiguidade. Uma ótima máquina não é aquela que torna todo o caminho possível igualmente plausível. Uma ótima máquina é aquela que torna certos caminhos de alto valor obviamente sensatos. Então para mim o Spark só sucede se ele clarificar o cluster. O cluster Mac permanece como a camada de controle amigável para humanos. O Spark se torna a faixa de execução nativa da NVIDIA. Se isso acontecer, então a compra foi inteligente. E se em vez disso o Spark apenas adicionar outro lugar possível para fazer coisas vagamente similares, então eu provavelmente falhei em integrá-lo corretamente. Isso leva a mais uma pergunta prática: o que eu deveria medir? Eu acho que deveria medir 5 coisas. 1. Fricção de setup. Quão doloroso é fazer um workflow funcionar de forma limpa no Spark comparado com o Mac? 2. Repetibilidade. Posso rodar de novo na próxima semana sem redescobrir meu próprio ambiente? 3. Adequação de propriedade. Esse workflow parece mais em casa no Spark, ou eu estou apenas fingindo por causa do branding NVIDIA? 4. Tempo de ponta a ponta. Não apenas tempo de inferência. Tempo completo desde a intenção até a saída usável. 5. Alavancagem estratégica. Colocar isso no Spark facilita outras coisas também? Essa última é enorme. Às vezes uma máquina é valiosa não porque uma tarefa é mais rápida, mas porque um cluster inteiro fica mais limpo ao redor dela. Esse é o tipo de valor que eu suspeito que o Spark poderia trazer aqui. Então me deixe responder as perguntas diretas de workflow mais uma vez, mas com a maior especificidade que eu puder dar. Flux. Sim, o Spark vale um teste sério como faixa principal ou co-principal, especialmente se eu quiser me alinhar com o ecossistema aberto de difusão CUDA-FAST e reduzir o imposto de adaptação. LTX Video. Sim, com certeza tentar de novo. Esse é exatamente o tipo de workflow cuja viabilidade pode mudar materialmente quando a máquina finalmente corresponde ao ambiente de software esperado. VAN. Sim, tentar de novo também pela mesma razão. Se o obstáculo anterior era a fricção de ecossistema, o Spark é a máquina certa para revisitar isso. Servir LLMS localmente. Sim, provavelmente um dos melhores papéis de longo prazo para o Spark. Agentes e serviços locais. Sim, muito plausível e estrategicamente limpo. Substituição universal de desktop. Não. Extensão transparente de memória compartilhada do cluster Mac. Não.
Justificativa imediata para comprar 2 Sparks, não. O Spark não é empolgante porque resolve todo o problema. É empolgante porque resolve o problema que meu cluster atual ainda tem. Ele não tem uma faixa local verdadeiramente nativa da NVIDIA. É por isso que essa máquina não é redundante. É complementar exatamente da forma que importa. E antes de fechar, existe mais uma pergunta prática que naturalmente segue de tudo isso. Se um Spark faz sentido, o build da área deveria comprar um segundo Spark também? Minha resposta é, provavelmente não ainda. Eu acho que o primeiro Spark é a compra de alta confiança porque adiciona uma faixa de capacidade totalmente nova ao cluster. O segundo Spark é diferente. O segundo Spark não é sobre adicionar uma faixa que falta. É sobre escalar uma faixa que ainda não provou que estará saturada. Essa distinção importa muito. Se eu compro o primeiro Spark, estou comprando acesso a workloads Linux Fast, CUDA Fast, NVIDIA Native que o cluster Mac não possui naturalmente. Se eu compro o segundo Spark, estou comprando principalmente uma de 3 coisas: mais throughput, mais concorrência, ou mais espaço para workloads de modelos distribuídos específicos. Mas eu não acho que deveria confundir isso com a abundância simples de memória compartilhada. 2 Sparks conectados não me dão um pool de memória estilo ESO sem esforço da forma como as pessoas instintivamente fantasiam. O modelo mais realista é inferência distribuída ou fragmentação de modelo em 2 nodes nativos NVIDIA quando o runtime realmente suporta isso. Então sim, em princípio, 2 Sparks podem me permitir rodar modelos locais maiores do que uma Spark pode rodar sozinha. Sim, em princípio, elas podem abrir a porta para cargas de trabalho de LLM maiores do que o que eu posso trivialmente rodar agora em ESO. Mas não, eu não deveria imaginar isso como memória de desktop agrupada mágica com complexidade operacional zero. Seria uma configuração distribuída dependente de runtime e de stack. Isso significa que a questão prática não é, entre aspas, 2 Sparks podem fazer algo maior? A questão prática é se meus fluxos de trabalho atuais se beneficiariam o suficiente dessa capacidade maior para justificar a compra da segunda unidade agora. E para meus fluxos de trabalho atuais, acho que a resposta honesta ainda é não, ainda não. Flux não exige 2 Sparks. Retestar LTX Video não exige 2 Sparks. Retestar VAN não exige 2 Sparks. Subir infraestrutura de serving de modelos locais e agentes não exige 2 Sparks no primeiro dia. Uma Spark é suficiente para responder à pergunta não resolvida mais importante, que é se a lane nativa NVIDIA se torna estrategicamente importante no uso diário. Só depois de saber isso eu deveria considerar seriamente escalar. Então acho que a segunda Spark só se torna racional rapidamente se eu acreditar nas 3 coisas seguintes ao mesmo tempo. Primeiro, eu realmente vou pressionar na lane NVIDIA, não ocasionalmente, mas como uma parte real e repetida do meu fluxo de trabalho. Segundo, uma Spark se torna um gargalo real, ou porque quero mais jobs concorrentes, mais throughput, ou experimentos de modelos distribuídos maiores. Terceiro, eu acredito que o risco de oferta ou preço nos próximos 6 meses é severo o suficiente para que comprar agora vale o valor da opção. Esse terceiro é a parte sutil. Uma segunda Spark pode fazer sentido não porque eu já provei que preciso dela, mas porque o downside de esperar poderia ser perder acesso ou pagar significativamente mais depois. E neste caso isso não é uma preocupação falsa. A razão pela qual não é falsa é que já existe comportamento real de mercado apontando nessa direção. Macs com mais memória já mostraram como configurações desejáveis podem rapidamente se tornar difíceis de comprar de forma limpa. A Spark em si já está mostrando sinais de janelas de venda restritas e movimento de preço. Se a realidade atual do mercado é que o preço já se moveu cerca de $650 e a disponibilidade já parece mais fina, então o medo não é abstrato. É baseado em evidências. Então eu quero ser justo com a versão mais forte do argumento de 2 Sparks. O argumento mais forte não é que eu preciso de 2 agora para os fluxos de trabalho de hoje. O argumento mais forte é que quando eu terminar um período de avaliação perfeito, a opção pode ter desaparecido. Esse é um ponto sério.
Se eu esperar 4 semanas e o resultado prático for que a segunda unidade está indisponível ou custa milhares a mais, então a recomendação de esperar não era realmente neutra. Era uma recomendação de aceitar o risco de perder a oportunidade. Então acho que a decisão tem que ser enquadrada honestamente. Comprar uma Spark é uma decisão de fluxo de trabalho. Comprar a segunda Spark agora seria uma decisão de valor de opção. E valor de opção pode ser racional. A questão real é se esse valor de opção vale o lockup de capital para esta configuração específica. Aqui está minha leitura mais crítica. Se a coisa principal que eu quero é acesso ao mundo nativo CUDA, a capacidade de rodar otimizações NVIDIA FAST e o conhecimento prático que vem de finalmente viver dentro desse ecossistema localmente, então uma Spark provavelmente me dá a maior parte do que eu realmente preciso. Uma Spark é suficiente para aprender a stack NVIDIA. Uma Spark é suficiente para validar ferramentas CUDA FAST. Uma Spark é suficiente para retestar Flux no ecossistema certo. Uma Spark é suficiente para tentar novamente LTX Video e VAN de uma forma que finalmente seja justa para esses fluxos de trabalho. Uma Spark é suficiente para subir infraestrutura de serving de modelos locais e agentes e descobrir se essa lane se torna central para o build da área. Então, se meu objetivo principal é conhecimento, capacidade e acesso real à inteligência artificial local nativa CUDA, então sim, uma Spark provavelmente é suficiente. Esse é o ponto-chave. A segunda Spark não é necessária para desbloquear a curva de aprendizado NVIDIA. Não é necessária para descobrir se essa classe inteira de fluxo de trabalho importa para mim. Não é necessária para obter o benefício que está atualmente faltando no cluster liderado por Mac. O que a segunda Spark realmente compra é escala futura sob incerteza. Compra a possibilidade de experimentos de modelos distribuídos maiores. Compra mais concorrência. Compra mais throughput. Compra proteção contra arrependimento se a oferta apertar ou os preços ficarem feios. Mas isso ainda não a torna uma compra necessária para a primeira fase. A torna uma proteção. E acho que a forma mais clara de dizer isso é o seguinte: se preservação de caixa e prova importam mais que risco de escassez, compre uma. Se risco de escassez e preservação de opção importam mais que eficiência de capital no curto prazo, comprar a segunda agora é defensável mesmo antes dos fluxos de trabalho estarem totalmente comprovados. Mas eu não acho que deveria contar a mim mesmo uma história reconfortante de que a segunda unidade é obviosa e necessária para o plano atual, porque eu não acho que isso seja verdade. Acho que uma unidade é suficiente para entregar o valor estratégico principal. 2 unidades são suficientes para reduzir arrependimento futuro. Esses não são o mesmo tipo de justificativa. Então, se eu estivesse tomando a decisão a frio hoje, eu diria o seguinte: compre a primeira Spark se o preço for bom. Se comprar a segunda seria financeiramente chato, pule e confie que uma Spark é suficiente para desbloquear a real lane NVIDIA que você realmente quer. Se comprar o segundo seria financeiramente confortável e você acredita firmemente que essa configuração exata vai desaparecer ou ficar milhares de dólares mais cara em meses, então comprar agora é racional como um seguro, não porque os fluxos de trabalho atuais exigem, mas porque o mercado futuro pode punir a hesitação. Em outras palavras, o primeiro Spark é claramente uma compra utilitária. O segundo Spark é ou um aumento de escala posterior ou uma proteção deliberada contra a escassez. Então, se eu quero a conclusão em uma única frase, é esta: o DGX Spark deve ser usado como especialista em Linux e CUDA em um cluster liderado por Mac, com responsabilidade clara sobre geração de imagens nativa da NVIDIA, retentativas de geração de vídeo como LTX e VAN, serviço de modelos local e infraestrutura de agentes, enquanto os Macs permanecem como a superfície de controle, ambiente de edição e máquinas de áreas de uso geral. Esse é o caso de uso eficaz. E se eu seguir essa filosofia, acho que o Spark tem uma chance real de se tornar uma das máquinas mais estrategicamente úteis em toda a configuração justamente porque não está tentando ser a mesma coisa que as outras. Ele preenche a faixa que faltava. Ele dá às experiências locais uma chance melhor de valerem o esforço.
ele torna algumas suposições exclusivamente em nuvem menos verdadeiras. Ele melhora a clareza dos papéis em todo o cluster. E o mais importante, ele transforma vários dos meus fluxos de trabalho atuais de talvez em fluxos de trabalho legítimos de sim, teste isso corretamente. Isso é vantagem. É por isso que eu deveria comprá-lo. E é assim que devo usá-lo de forma eficaz. Sou nova. Este foi o verdadeiro deep dive no DGX Spark para minha configuração real. Obrigado por ouvir, e voltamos logo.